te acacá, e da doalhá, sedição de calhá, e aiopo. Derruri, minha mãe que é. Mecaçotô, Mecaué, Wakaraná. Meu nome em Guarani é Caraipotã e eu moro em Parelheiros, né, Zona Sul, extremo sul já, né, já divisa com a Serra do Mar, São Bernardo do Campo, né. Lá na minha região, né, que eu vivo, tem duas aldeias, tem a aldeia Tenandeporã e a aldeia Crucutu. Todos lá na minha aldeia falam Guarani, que é a nossa língua, né? A gente está na cidade de São Paulo, né? Mesmo morando numa aldeia, cada dia mais e mais se aproxima a questão da cultura que não é nossa, né? E que às vezes, por uma necessidade, a gente tem que estar aprendendo alguma coisa que não é nossa, né? A vinda dos indígenas para a cidade, no contexto urbano, é um fenômeno relativamente novo, mas não tão novo como se imagina. Então, a partir dos anos 80, que tomou uma dimensão maior, passaram a ter mais visibilidade, mas já no final dos anos 50, há referência de Pancararu que vieram para São Paulo. Ao migrar para São Paulo foi na década de 50, 55, né, naqueles caminhões de pau de arara, que eles passavam mais de 15 dias na estrada para chegar aqui em São Paulo. Os Pancararu hoje ele está localizado aqui na cidade de São Paulo, a maioria da parte ali no bairro do Morumbi. Só que não pense que nós somos chique não. Morumbi um lado, atravessou a rua tem a periferia. O bairro do Morumbi foi se desenvolvendo e aí teve-se a construção do estádio de São Paulo, onde vários parentes trabalharam na construção do estádio. A maioria hoje é São Paulina, né? Devido a essa questão de trabalho, desculpa aí os corintianos. E também na construção do Hospital Alberto Einstein. De lá para cá, os indígenas Pancararu, eles não diziam que eram indígenas devido à questão do preconceito que se tinha. Quando se falava, eu sou indígena, ué, mas você é indígena de verdade? O que é um indígena de verdade? Aí eles falavam, você tinha que andar pelado, você tinha que ter o cabelo liso. Se a gente fala que a gente é índio, né? O que vem automaticamente na cabeça das pessoas é que lugar da Amazônia que você é, por exemplo, né? Não, essa é uma discussão daqui dos indígenas da cidade de São Paulo, né? Que a gente está querendo mostrar que tem indígenas em São Paulo, né? Tem aldeias e tem pessoas que são indígenas, mas que por um motivo ou outro não estão morando em aldeia, né? Mas que mesmo assim mantém a cultura, mantém a tradição, né? Contexto urbano porque a gente vive aqui, trabalha, atua na rede, né? Mas não distante da realidade indígena, né? Da nossa realidade dentro da aldeia indígena, como você vive, como você... eu acho até que ali seria assim um lugar onde se alimenta, onde é o meu centro da minha terra, vamos dizer assim, né? Que é o lugar onde eu vou fazer a minha filosofia de vida ser de outra maneira. Sateremaué é o povo do Amazonas
que é um povo muito antigo. Xateré significa lagarta de fogo. Existe todo um ritual específico para isso. E Maué significa o papagaio falante, curioso, inteligente. E é o nome pelo que nós somos mais conhecidos, a ponto de hoje existir o município amazonense de Maués. Se for, por exemplo, a Manaus mesmo, mas precisamente alguns municípios que tiveram como base um determinado povo indígena, você vai ver que grande parte da população possui traços indígenas, mas essencialmente o que faz a diferença, principalmente dos bolivianos, muita gente me confunde com boliviano, então aparentemente não há diferença entre mim e os bolivianos, porque nós possuímos os traços muito parecidos. O que faz diferente precisamente é a formação cultural, é a cultura que carregamos dentro de nós. É isso que faz diferença. Então não é uma questão racial, de biotipo, porque a gente encontra indígenas com tipo tradicional, como os guaranis, encontra indígena branco, loiro, negro, misturado, né? Então ser indígena hoje não é uma questão racial, mas é uma questão cultural. Então, a gente nunca pode entender cultura como algo parado. A cultura se transforma, as culturas mudam, as culturas trocam. Todos os povos do mundo sempre trocaram. Os indígenas vivem hoje no mundo de hoje, com as coisas que tem no mundo de hoje, trocando com os brancos, trocando com os outros povos, como nós também trocamos com os outros povos. Há uma diversidade profunda no ser indígena. É uma realidade extremamente heterogênea. Você tem desde populações que habitavam mais ou menos o que a gente vai chamar faixa litorânea, com alguns quilômetros para dentro, no que a gente chama de Nordeste. Você ainda tem muitas populações que só foram detectadas a partir dos anos 60 e 70. E algumas que vivem em estado de isolamento, que é como se chama hoje os indígenas que vivem por escolha própria, isolados da sociedade nacional e que têm muito pouco contato. Isso sem contar as diferentes ecossistemas, os diferentes climas, as diferentes formas de relação entre eles mesmos que foram se constituindo. Temos que pensar que são 500 anos de diferentes convívios, em diferentes momentos, com diferentes intensidades, com aquilo que a gente está chamando de sociedade nacional. Enfim, o primeiro dado é de uma extrema heterogeneidade. Que esse indígena, né, não é um indígena estático, né, porque muitos gostariam de ver aquele indinho batendo a mão na boca, pintado com isso e com aquilo, mas não é esse o índio que vocês vão ver. Né? Os indígenas que vocês vão ver são os indígenas que estão aqui representados, né, pelas suas culturas, pelas suas comunidades e que também tem muito a dizer sobre a sua realidade local, né? Eu sou Guarani, que pega toda a faixa litorânea do sul e sudeste. Nós estamos no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguai, Uruguai. Nós somos o maior povo da América do Sul, o povo Guarani. Aqui em São Paulo nós estamos distribuídos em 6 aldeias e estamos mantendo a nossa cultura e enfrentando muitos problemas. Porque na história, como foi dito aqui, nós, povos indígenas, fomos invisibilizados, nós somos excluídos, nós somos massacrados. Antes da chegada dos europeus aqui a essa terra, existiam mais de 5 milhões de indígenas nesse país. Hoje, os povos indígenas não chegam a 1 milhão. Essa diminuição drástica da população indígena no país é decorrente de um modelo de desenvolvimento onde não se leva em consideração e não se respeita a origem, a raiz, a terra, que somos nós, que estávamos aqui e sempre estivemos.
Eu moro numa aldeia que fica aqui em São Paulo, que fica no Pico do Jaraguá. A nossa aldeia é a melhor terra indígena do Brasil. Nós temos 1,7 hectares para quase 800 Guarani. Então a situação que nós vivemos lá, para quem passa em frente à aldeia, acha que é um bairro, uma periferia, uma favela, uma comunidade carente, alguma coisa assim. As áreas do povo Guarani, na faixa litorânea, do sul e sudeste, até no Mato Grosso do Sul, foram pequenas áreas demarcadas, de territórios que eram muito grandes, plantando, caçando, pescando, fazendo suas rezas, seus cantos, agradecendo por tudo que Nhanderu criou. Porque para nós, quem criou a natureza? Foi Nhanderu. E hoje, o que vale mais para a sociedade? E cada vez mais nos oprime no nosso território, desmata em volta da aldeia, querem acabar também com as nascentes, como já foi feito, que desmata e acaba com muitas espécies de animais que as nossas crianças conhecem, convivem, brincam. O que vale mais? Essa vida ou o dinheiro? Essa é uma situação que a gente tem enfrentado e o que a gente tem ouvido, que tem crescido dentro do coração do povo brasileiro um ódio com relação aos povos indígenas, dizendo que os povos indígenas são contra o progresso desse país. Mas que progresso é esse que não leva em consideração a vida, os seres vivos, os animais, as plantas, as árvores, o ar, a água? O que nós sabemos hoje é viver com a natureza. Muitas vezes as pessoas perderam contato com a natureza, com a terra, com o rio, com os animais. E o único lugar que as pessoas vão ver os animais é no zoológico, porque não tem mais mata para ver os animais. Os animais estão lá enjaulados, como se isso fosse bom para eles. E nós, às vezes, nos sentimos assim também, os povos indígenas, nos sentimos enjaulados também, por causa do tamanho das nossas terras, que são delimitadas e nós não podemos viver tradicionalmente no nosso território. A questão indígena para a gente, para a sociedade não índia, quer dizer, sociedade envolvente, ela é meio como um trauma de infância, que a gente não gosta de lembrar, porque se a gente lembra, ela tira a gente do prumo. Então a gente tem aquela coisa que é um fantasma com o qual a gente não sabe lidar, né? E a gente não sabendo lidar com esse trauma, a gente tem as reações mais diversas, né? A reação mais comum é exatamente a negação. E daí, então, o Diló vive muito nesse mundo, assim, da evolução, do progresso, que o país tem que progredir, e aí vai ter emprego para todo mundo, o Diló vai ter o melhor cada vez mais, e talvez possa se tornar um país de primeiro mundo, e aí, então, nisso tudo, os indígenas são nós, indígenas, Guarani-Mbuá, Kaiowá, Pataxó, Caiapó, Cariri-Chocó, Pancararu, enfim, todos esses povos, a gente acaba se tornando grandes pedras, assim, né, no caminho desses empreendimentos avassaladores, como o Diló fala, assim. O indígena não quer trabalhar, o indígena não quer ter área para criar cabeças e cabeças e cabeças infinitas de gado. Indígenas não querem terra para fazer monocultura de cana, de soja, de milho, enfim, para enriquecer. Então, tipo, isso é o progresso. Então, tipo, se eles atrapalham, a gente tem que, de fato, fazer explodir. Apesar de ser mais de 500 anos da invasão dos europeus nos nossos territórios, que no meu caso Guarani, eu digo que meu território era Paraguai, Argentina, até no Uruguai tem Guarani-Mbuá, né, Brasil, todos esses países que hoje têm então nomes diferentes, que está separado, antes da invasão era um território só, que os Guarani-Mbuá chamavam de Urupá.
E aí, então, a gente transitava em todos esses territórios. E hoje, quando eu vou para visitar meus parentes para o Paraguai e para a Argentina, eu sou estrangeira. Por isso que hoje a gente luta para que a nossa terra seja demarcada. Nós estamos num processo de luta pelo reconhecimento do nosso território original. Não total, porque se fosse assim, todo o Brasil é terra indígena. Mas nós não, de maneira alguma, queremos toda a terra do Brasil. Nós sabemos que assim como a terra foi feita para a gente, ela foi feita para vocês também. Então, nós somos vítimas de um erro histórico que marcou muito essa visão do ser indígena. Primeiro, a questão da palavra índio. Então, você unifica todos e dá a impressão de que é uma única realidade, quando nós vemos que são milhares de povos. Você acredita que na época, no século XVI, devia ser mais de 1.500 etnias. Se você parar e pegar uma pessoa aqui em São Paulo, que nós supostamente vivemos distantes do mundo indígena, porque isso não é verdade, porque São Paulo é um mundo indígena, você só em São Paulo você tem 4 ou 5 aldeias que estão em processo de demarcação, fora toda a migração e os outros povos, principalmente do Nordeste, que estão aqui entre nós. As pessoas que em geral vivem nos centros urbanos e imaginam essa distância do mundo indígena, em geral tendem a aderir a esse lugar do indígena romântico, do indígena idealizado, que é o índio nu, que ainda vive nas matas, que ainda fala somente uma língua estranha, que ainda vive todos os seus rituais, que tem um ser iluminado, que é um velho, que se chama pajé, tudo isso, claro, que faz parte da vida indígena, mas isso é muito romantizado. Já as pessoas que por acaso moram próximos de onde há conflito fundiário indígena, então, por exemplo, se você for para a região do Mato Grosso do Sul, se você for para a região do Pará e perguntar para aquelas pessoas que estão ali nessas cidades, que beiram esses lugares, ou que estão ali nesse lugar, e perguntar quem é o índio, provavelmente vai vir o discurso do índio bravio, do índio sem lei, do índio beberrão, do índio vagabundo. São emblemas muito fortes e que estão presentes, que devem estar presentes na sala de aula de todos nós aqui. Porque são esses dois emblemas que são vinculados o tempo todo pela mídia, são esses dois emblemas que são o tempo todo vinculados ao nosso imaginário. Então, me parece que esse imaginário básico sobre o indígena é que deve ser desconstruído na sala de aula. Os livros didáticos ainda estão dentro de um modelo organizado que conta a história para nós, do nosso país, da história da nossa nação, da construção dela, a partir do olhar europeu, a partir da visão eurocêntrica. É o europeu contando, é o português contando. Então, chegou o momento de nós questionarmos isso, desconstruirmos isso. Então, eventos como esse é para a gente pensar o seguinte: não existe apenas uma história a ser contada. A gente tem que ouvir a história contada por aqueles que compõem a matriz e que foi negado a eles o direito de fala. A Lei de Diretrizes e Bases, ela deixa clara, as 3 vertentes de estudo dentro da educação. É a vertente europeia, é a vertente afro-brasileira e a vertente indígena. Só que num momento histórico, um momento de se confeccionar toda essa questão dos livros didáticos, a vertente europeia foi a que predominou na história do nosso Brasil. E a gente vê pouco se falar da questão indígena, da questão afro-brasileira. Quando é que se estuda a história indígena e todas as suas diferenças no livro didático de história? Quando o Brasil é descoberto entre aspas, Quando os europeus chegam à América. Aí o livro de história dá um pouco de ênfase na questão indígena, mas para por aí.
Essa diferença ocorre exatamente por conta, sobretudo, do início do século passado, quando nós criamos um ordenamento jurídico que foi fundamentado numa classe embranquecida e europeizada. Isso lá na base veio fazendo com que os brasileiros passassem a entender que não temos um valor. Essa cultura de que o que é de fora é melhor, de que o que está no estrangeiro é melhor. Então, durante os 300 anos de colônia, era uma única língua, uma única religião, uma única cultura. Os outros eram selvagens. E esses selvagens precisavam ser civilizados e catequizados, convertidos. A escola no Brasil, ela já nasce com uma missão muito clara, né? Que é de evitar, de excluir, de repreender, né, os costumes nativos, né? E aí, então, cabe a gente pensar, será que é possível reverter esse papel? Graças a movimentos negros, né, a partir de 2002 surge a Lei 10.639 de 2003. Né? A Lei 10.639 é uma lei, né, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes e Base e faz com que a temática afro-brasileira, né, seja incorporada dentro da Lei de Diretrizes e Base. A Lei 11.645 de 2008, né, ela incorpora a temática indígena na sala de aula. Só que uma coisa é você ter uma lei que altera um dispositivo da Lei de Diretrizes e Base. A outra é fazer com que, de fato, né, ela se efetive na rede. Então os movimentos indígenas começam a cobrar, né, o seu material didático e também que essas discussões, né, sejam incorporadas dentro das práticas de ensino. Com o Agosto Indígena a gente começa, pelo menos, né, a fazer esse diálogo, né, dentro da sala de aula e quem sabe aí mudar esse primeiro capítulo dos livros de história, né, que sempre coloca os índios no passado, não no presente, muito menos no futuro. São 23 céus que estão recebendo assim uma pequena amostra, né? Lógico que não esgota, né? Nós convidamos aí, só em São Paulo, os grupos indígenas, né? São Pancararé, Pancararu, Funiô, Krenak, são mais ou menos umas 12 ou 15 etnias que estão participando desse evento Agosto Indígena. Os habitantes do Brasil foram os indígenas. Então, nada mais justo do que a gente compartilhar e conhecer o jeito de viver deles. A criança guarani ela precisa de espaço, precisa para ele poder sobreviver, para ele poder aprender, ele precisa conviver num espaço que tenha suficiente recurso natural, água, para ele poder aprender. Então, aí é onde a gente conseguiu o espaço CECI. E quando o governo, né, municipal construiu seu espaço, e aí a gente sentou-se e começou a buscar a pessoa mais velha da aldeia. Foi vários encontros, os mais velhos falaram assim, não, a criança não pode ir lá ficar fechado no CECI. Não, a criança não pode ser levada para lá e ficar 12, 13 horas por dia. Não é assim a educação guarani. A gente pensou assim, quem ia dar essas atividades? Quem vai passar o conhecimento, a sabedoria do povo guarani? Então, onde a gente conseguiu, através da secretaria, com muito diálogo, né, a gente conseguiu que os educadores do CECI seriam da própria comunidade.
porque nossas crianças é de 0 a 6 anos. E nessa idade, a criança guarani não entende muito bem a língua portuguesa. Então, no momento, se pensou assim, não, os educadores vão ser o próprio guarani, escolhido pela comunidade. E o que aconteceu? E quando a gente iniciou também, nós tivemos muita dificuldade de pessoa entender o que realmente era uma educação diferenciada. Porque a gente queria um espaço que atendesse às nossas necessidades, conforme a nossa cultura. Porque a gente queria uma escola que trazesse só a língua português dentro da nossa comunidade. A gente queria que nós tivéssemos a forma de nós passar o nosso conhecimento para nossas crianças, dentro da nossa cultura. Não sei se a gente explica para as crianças o que é ser guarani, valorizando o que você é realmente. Eu sou o povo, eu sou guarani, eu tenho uma cultura, eu tenho minha língua, eu tenho minha pintura, eu tenho meu artesanato. Como educador, a gente não trabalha apenas com a cultura guarani, trabalha também com a cultura diferente. Algum documentário de Chavantes, de outras etnias, para eles poderem conhecer de que no Brasil não existe apenas o povo guarani, existem várias outras culturas diferentes. E em cima disso a gente trabalha também com a cultura não indígena, uma forma de eles se conhecerem. Nós temos a brincadeira tradicional, nós temos nossos alimentos tradicionais. Isso é muito importante para nossas crianças, porque as nossas crianças, ela aprende dentro da prática, não é na teoria. Mas dentro da educação guarani a gente não tem avaliação. Dentro da educação guarani não existe isso. A criança, ela tem todo o tempo do mundo para poder aprender. A gente não tem esse negócio de não aprendeu nada e você está de castigo. A escola não é a base do conhecimento, a base da sabedoria ou a base da educação. A base está dentro de cada família. Eu acho que a professora, ela vai dar o complemento daquilo que ele já aprendeu dentro da família. É absolutamente indispensável que as crianças, jovens e adultos que estudem hoje na formação de uma cidadania completa, compreendam o valor das raízes do Brasil, de um Brasil que existia com toda a sua efervescência, a sua diversidade, muito antes do que os europeus aqui chegassem. E a própria persistência hoje no Brasil, de mais de 180 línguas vivas indígenas, mostra exatamente a pujança, a persistência, a garra desses povos, e que isso hoje é um verdadeiro patrimônio da humanidade, um patrimônio do Brasil, e que precisa ser cultivado como se cultiva hoje na nossa estrutura educacional da cidade de São Paulo, a diversidade como fonte de riqueza. Tem pessoas em torno da aldeia que nem sabem que existe aldeia. Nossa, mas aqui tem índio? Eu nem sabia. Para mim, eles são mestiços, não são índios. Porque no livro de história falava, existiam no passado índios que falavam a sua língua, tinham tradições, tinham costumes, tinham sempre no passado. E nós existindo sempre ali naquele lugar. Dentro da educação guarani, a gente não tem uma divisão de criança. A criança não são divididas. A criança, ela é tudo junto, independentemente de faixa etária. E a divisão, ela contribui muito para que as crianças discriminam ou tenham preconceito.
construída uma certa ideologia de que o bandeirante, então, torna-se o herói nacional, né? O desbravador, o empreendedor, aquele que conquista e desbrava os territórios. E o bandeirante, né, nada mais é, né, também do que um grande exterminador de toda essa diversidade, um exterminador dos indígenas, né, em prol de um certo projeto de unificação territorial, né? São Paulo, Piratininga, foi uma região mestiça. Aqui até o século XVIII se falava a língua tupi, mas talvez tenha sido a região que mais matou e escravizou indígena no Brasil. Os bandeirantes, os tão decantados bandeirantes, foram os grandes traficantes de escravo indígena. Raposo Tavares foi terrível, desastroso. O alvo deles eram as missões jesuítas no Paraná, que naquela época era Paraguai, depois Mato Grosso do Sul. E então fez uma sangria, né? Se calcula que de 20 a 30 mil guaranis tenham sido trazidos para cá, fora aqueles que morreram no trajeto. Então São Paulo, que era um núcleo, devia ter 4, 5 mil pessoas, de repente chegar a 30 mil guaranis. Então nós recebemos muita influência desses guaranis vindo como escravos, né? Então a gente pergunta, será que hoje valeria a pena fazer um monumento para um traficante de droga, né? As pessoas se chocam, mas o que nós fizemos foi isso. Que nós não nos identificamos com os indígenas, né? E também não nos identificamos como afrodescendentes. Por quê? Porque teve políticas públicas destinada para que se houvesse uma desconstrução dessa autoafirmação. Então, tudo que era relacionado a um povo indígena, ao índio, era de uma forma inferior. Nós tivemos trabalhos acadêmicos, a academia funcionou para fortalecer isso. Essa situação que nós enfrentamos hoje faz com que a gente venha aqui, faz com que a gente saia também para as ruas, reivindicando o nosso direito. Vocês devem ter acompanhado aqui em São Paulo os indígenas na Paulista, na rodovia dos Bandeirantes. Fomos nós que fizemos essa luta. Porque não dá, a gente não tem com quem contar para a nossa demarcação. Hoje o processo demarcatório ele passa pelo Poder Executivo, que é a FUNAI, o Ministério da Justiça e a Presidente do Brasil. Então todos os processos demarcatórios estão paralisados. Existe uma política hoje de não demarcar mais terra nenhuma, de não reconhecer o território desses povos que vocês viram no documentário agora, que estão lutando há anos, há décadas, há séculos, para que o seu território seja reconhecido. Enquanto espera, vai perdendo a vida, que as nossas lideranças também são assassinadas, por estar defendendo o seu povo, a sua cultura, por estar defendendo a natureza, por estar defendendo o que sabe. Nós precisamos sim lutar por um país que respeite as culturas, um país mais igual. E nós que somos o futuro, nós precisamos nos reconhecer um no outro. O negro, o índio, todos. Grande aprendizado, um dos grandes, né, aprendizados que a nossa sociedade tem ainda que fazer em relação a esses povos, eu acho que é aprender a conviver com a diferença. E aprender a conviver com a diferença não é todo mundo andar de braços dados, de mãos dadas, assim como né, fôssemos todos dançar a mesma música. Pelo contrário, né? É poder ser diferente do outro, poder ter a minha particularidade
ter as minhas preferências, o outro tem as preferências dele, né? Mas a gente poder conviver, né? Com a diferença, né? Sem querer padronizar, sem querer que todo mundo seja igual. Eu quero que meus filhos valorizem a cultura indígena, a cultura guarani, é do meu povo, e que lá na frente ele vai ter uma família e eu quero que eles passem para os filhos dele. E os filhos dele passar para os filhos dele. E geração de geração. Assim é o nosso objetivo como educador. Sempre levar o conhecimento e sabedoria do povo guarani. Não só na questão do respeito, mas sim de todos. Assim, de todas que nos faz sentir o Guarani. Respeitar a natureza, a terra, a água, todo o que existe dentro desse planeta Terra. O vento, a lua, as estrelas, o ar, tudo, o dia, né? A luz que Nhanderu nos dá. E tudo isso tem um sentido para nós. A luz nos mostra o caminho, o dia nos traz o nosso conhecimento, a sabedoria. Para você conhecer, para você saber, para você adquirir o conhecimento, você tem que viver. Porque se você não viver, você não consegue entender, conhecer, adquirir o conhecimento. Então, o povo guarani é assim. Nós aprendemos vivendo.